Por cortar contato com minha irmã depois que ela anunciou a gravidez no meu casamento. Tenho 30 anos, sou fisioterapeuta, e me casei há pouco mais de 2 meses com o Rafael, de 32, engenheiro. Minha irmã Larissa tem 27 anos, é designer, e sempre fomos próximas. Não daquele jeito de melhores amigas inseparáveis, porque somos bem diferentes, mas próximas o suficiente para conversar quase todos os dias e saber detalhes da vida uma da outra que nossa mãe nem imagina, ou pelo menos eu achava que sabia. Estou escrevendo porque minha família inteira está dividida desde o meu casamento. Eu cortei contato com a Larissa e agora estou começando a questionar se interpretei tudo da pior maneira possível. Preciso explicar um pouco da nossa dinâmica primeiro. Eu sou a filha mais velha. Minha mãe, Márcia, tem 56 anos e criou eu e Larissa praticamente sozinha depois que meu pai saiu de casa quando eu tinha 13 anos e Larissa 10. Ele não desapareceu completamente, mas virou aquele pai de aniversário, Natal e mensagens aleatórias perguntando: como vocês estão? A cada 4 meses. Minha mãe trabalhava numa clínica odontológica e fazia de tudo para que as coisas funcionassem. Eu sempre fui a filha organizada. Estudava, fazia lista, anotava compromissos, lembrava quando tinha que pagar alguma coisa. Larissa sempre foi mais espontânea. Ela esquecia a chave, perdia a carteira, começava projeto às 2 da manhã e entregava no último minuto. Não falo isso para dizer que eu sou responsável e ela é irresponsável. Ela é excelente no trabalho, criativa, engraçada e muito mais sociável do que eu. Só que esse contraste sempre existiu. Quando éramos adolescentes, minha mãe brincava: se eu morrer, a Beatriz administra o velório e a Larissa escolhe a playlist. Era basicamente isso. Larissa começou a namorar Daniel há quase 4 anos. Ele tem 29 anos e é professor de história numa escola particular. Gosto dele, sempre gostei. Ele é quieto, educado e tem um humor meio seco que demora para você perceber. Rafael também se dá bem com ele. Nunca tivemos aquelas guerras familiares de cunhado contra cunhado ou namorado que ninguém suporta. Quando Rafael me pediu em casamento, há cerca de 1 ano e meio, Larissa foi uma das primeiras pessoas para quem liguei. Ela gritou no telefone. Depois perguntou: a aliança é bonita ou vou precisar mentir? Essa é a Larissa. Ela participou de praticamente todo o planejamento. Foi comigo ver vestido. Ajudou a escolher convite. Fez a identidade visual do casamento sem me cobrar, embora eu tenha insistido pelo menos 5 vezes em pagar. Ela recusou. Disse que era o presente dela. Nos meses antes do casamento ficou responsável por várias coisas. Confirmava alguns fornecedores. Ajudava minha mãe. Conferiu as lembrancinhas. Na semana do casamento, passou 2 noites no meu apartamento porque Rafael já tinha ido ficar na casa dos pais, por causa daquela tradição boba de não nos vermos antes da cerimônia. Na sexta-feira anterior, estávamos as duas sentadas no chão da minha sala fechando umas caixas. Comemos pizza diretamente da embalagem. Eu reclamava que o buffet tinha mudado uma coisa na disposição das mesas. Ela disse: Bia, ninguém vai lembrar onde estava a mesa número 7. Eu respondi: eu vou. Ela falou: esse é exatamente o problema. Então não, eu não tinha nenhuma impressão de que ela estivesse tentando competir comigo ou estragar o casamento. O casamento aconteceu num sábado à tarde, no espaço para eventos a uns 40 minutos da cidade. Nada gigantesco, pouco mais de 100 convidados. Foi caro para os nossos padrões, mas não foi casamento de revista. Tinha jardim, um salão coberto e uma área externa onde aconteceu a cerimônia. Rafael e eu pagamos a maior parte. Minha mãe ajudou com o vestido e parte do buffet. Os pais dele pagaram a música e o bar. Larissa fez toda a parte gráfica. Eu estava nervosa no dia, obviamente. Não porque tivesse dúvida sobre casar, era nervosismo de organização. Minha maquiagem atrasou. Uma das madrinhas esqueceu um brinco. Minha mãe perguntou umas 6 vezes se eu tinha comido. Eu tinha comido meio pão de queijo às 10 da manhã e aparentemente isso, na cabeça dela, contava como jejum absoluto. Quando entrei e vi Rafael esperando, relaxei. A cerimônia foi exatamente como eu queria. Curta, simples, sem discurso de 20 minutos. Sem padre tentando virar comediante. Rafael chorou. Eu ri dele. Depois eu chorei. Ele riu de mim. Tudo normal. A festa também começou muito bem. Tiramos fotos, cumprimentamos todo mundo, comemos quase nada e repetimos obrigada por terem vindo umas 150 vezes. Mais ou menos 2 horas depois, aconteceu o problema. Eu estava perto da mesa do bolo falando com uma tia do Rafael quando percebi que Larissa estava conversando com a minha mãe num canto. Daniel estava ao lado dela. Minha mãe levou a mão à boca. Depois abraçou Larissa. Eu imediatamente pensei que alguma coisa tinha acontecido. Não sei porquê. Talvez porque minha mãe fez aquela expressão que mistura susto com choro. Fui até elas. Perguntei: aconteceu alguma coisa? Larissa estava chorando. Daniel também parecia emocionado. Minha mãe olhou para mim sorrindo e disse: sua irmã está grávida. Eu fiquei parada. Não vou fingir que minha primeira emoção foi alegria. Foi surpresa. Depois veio uma coisa muito rápida e muito feia que eu nem consegui controlar. Pensei: hoje, só isso. Hoje, Larissa me abraçou e falou: eu descobri essa semana. Eu abracei de volta. Disse parabéns. Rafael apareceu e também deu parabéns. Até aí tudo poderia ter ficado bem. O problema é que minha mãe ficou tão feliz que começou a contar. Primeiro para a irmã dela, depois para minha avó. Minha tia começou a gritar. Não gritar de maneira histérica, mas aquele meu Deus, que faz 5 pessoas olharem. Em menos de 10 minutos, umas 20 pessoas já sabiam. A música estava tocando, então ninguém fez anúncio no microfone naquele momento. Mas a notícia começou a circular. Pessoas vinham abraçar Larissa. Minha avó chorou. Um primo perguntou de quantos meses. Minha tia começou a falar sobre nomes. Eu observava aquilo acontecendo no meio da minha festa. Rafael percebeu que eu estava desconfortável. Perguntou baixo: você está bem? Eu respondi: claro, não estava. Então veio a parte que na minha cabeça transformou uma situação desagradável em algo imperdoável. O DJ estava organizando aquele momento do buquê. Eu fui para o centro da pista. Chamaram as mulheres solteiras. Todo mundo começou a brincar. Larissa estava perto de Daniel. Minha mãe, ainda empolgada, falou alto: Larissa não pode pegar buquê agora. Algumas pessoas perguntaram por quê. E Larissa respondeu: porque acho que meu próximo evento vai ser um chá de bebê. A pista explodiu. Palmas, gritos, abraços. O DJ, sem saber direito o que estava acontecendo, pegou o microfone e falou alguma coisa como: temos bebê chegando na família. Eu fiquei parada segurando meu próprio buquê. Tenho até uma foto desse momento. Eu estou sorrindo. Se você olhar rápido parece completamente normal, mas eu lembro exatamente do que estava pensando. Ela fez isso de propósito. Minha mãe foi abraçar Larissa. Algumas mulheres saíram da roda do buquê para abraçá-la também. Daniel parecia desconfortável. Rafael colocou a mão nas minhas costas. Eu fiz o lançamento do buquê. Uma amiga pegou. Todo mundo riu. A festa continuou. Mas para mim já tinha mudado. Nas 2 horas seguintes, eu comecei a reparar em absolutamente tudo. Uma tia perguntando para Larissa se ela tinha enjoo. Minha avó dizendo que queria bisneto. Uma prima tirando foto com a mão na barriga dela. Minha mãe dizendo para alguém: 2 acontecimentos lindos no mesmo dia. Essa frase ficou na minha cabeça. 2 acontecimentos. Era para ser o meu casamento. Não, o casamento da Beatriz e a notícia da gravidez da Larissa. Sei que isso soa infantil. Na hora não parecia infantil. Parecia que eu tinha passado 1 ano e meio organizando um evento e minha irmã escolheu exatamente aquele dia para transformar metade da atenção em algo sobre ela. Não falei nada
nada durante a festa. Rafael pediu. Quando fomos embora no carro, ele perguntou: quer falar sobre isso? Eu falei: não. Depois fiquei em silêncio uns 5 minutos. Então disse: ela sabia o que estava fazendo. Rafael respondeu: não sei se sabia. Aquilo me irritou. Perguntei: você acha normal anunciar gravidez no casamento de outra pessoa? Ele disse: normal não. Então pronto. Ele respondeu: só não sei se ela planejou anunciar. Eu falei que minha mãe não descobriu sozinha. Larissa contou. Ele disse: talvez ela só tenha contado para sua mãe. Eu respondi: no meu casamento. Rafael não discutiu. Passamos aquela noite no hotel e viajaríamos 2 dias depois para uma lua de mel curta. No domingo de manhã, acordei e tinha umas 30 mensagens, fotos, vídeos, parabéns. Também tinha 2 mensagens de Larissa. A primeira era uma foto nossa durante a festa. A segunda dizia: espero que você não tenha ficado chateada com ontem. Mamãe se empolgou mais do que eu esperava. Eu li umas 5 vezes. Fiquei ainda mais irritada. Para mim, aquilo não era um pedido de desculpas. Era quase um se você ficou chateada, problema seu. Respondi: você realmente achou apropriado contar isso no meu casamento? Ela demorou uns 20 minutos. Depois respondeu: eu não estava planejando contar para todo mundo. Eu disse: mas contou para a mamãe. Ela respondeu: porque eu precisava falar com ela. Eu perguntei: naquele dia? Ela respondeu: sim, foi quando pensei que ela estava mentindo. Eu disse que não queria discutir durante minha lua de mel e que falaria quando voltasse. Ela mandou: tá bom, me desculpa pelo que virou. Isso também me incomodou, pelo que virou, como se a situação tivesse criado perna sozinha. Quando voltamos de viagem, minha mãe já estava tentando resolver. Ela me ligou perguntando se eu realmente estava brava com Larissa. Eu disse que estava magoada. Minha mãe falou: ela não fez por mal. Perguntei: então por que precisava falar naquele dia? Minha mãe ficou em silêncio. Depois respondeu: porque estava nervosa. Perguntei com o quê? Minha mãe disse que Larissa tinha descoberto a gravidez poucos dias antes e estava muito ansiosa. Eu disse: ansiosa de felicidade? Minha mãe respondeu: não exatamente. Aquilo me chamou a atenção. Perguntei o que ela queria dizer. Minha mãe disse que eu deveria conversar com minha irmã. Eu liguei para Larissa naquela noite. Daniel estava na casa dela. Ela colocou no viva voz porque, segundo ela, queria que ele também ouvisse. Eu comecei dizendo que não queria brigar. Mentira. Eu queria. Só não queria parecer que queria. Disse que tinha me sentido desrespeitada. Larissa pediu desculpas, mas depois começou a explicar. E a explicação me deixou com ainda mais raiva. Ela disse: eu não fui para o casamento pensando em anunciar. Eu perguntei: então por que contou para a mamãe? Ela respirou e respondeu: porque eu estava em pânico. Perguntei por quê. Ela disse que a gravidez não tinha sido planejada. Isso me surpreendeu. Eu sempre achei que ela e Daniel queriam filhos. Ela disse que queriam, mas só daqui a alguns anos. Eles ainda moravam de aluguel. Daniel estava tentando aumentar a carga horária na escola. Larissa tinha acabado de assumir um financiamento para trocar de carro. Além disso, segundo ela, eles tiveram uma discussão séria quando ela contou. Daniel interrompeu: não foi uma discussão sobre ter ou não o bebê. Larissa respondeu: eu sei. Ele continuou: só para ficar claro. Ela explicou que Daniel ficou assustado. Ela também. Os dois passaram alguns dias muito tensos. No sábado do casamento, ela acordou com uma pequena cólica e encontrou uma mancha de sangue. Ela entrou em pânico achando que estava perdendo o bebê. Perguntei: e você não foi ao hospital? Ela disse que tinha falado com uma médica por telefone. A médica explicou que um pequeno sangramento podia acontecer no início, mas orientou procurar atendimento se aumentasse ou viesse acompanhado de dor forte. Ela estava com cerca de 6 semanas. A mancha parou. Larissa mesmo assim ficou apavorada. Ela não queria contar para mim antes da cerimônia porque achava que eu ficaria preocupada. Não quis contar para Daniel naquele momento porque ele já estava ajudando Rafael e ela sabia que ele ficaria nervoso. Então, durante a festa, quando sentiu outra cólica, procurou nossa mãe. Essa teria sido a conversa que eu vi perto da mesa do bolo. Larissa disse: eu não chamei a mamãe para anunciar gravidez. Eu chamei porque estava com medo de estar acontecendo alguma coisa. Minha mãe confirmou isso depois. Naquele momento, comecei a me sentir mal, mas ainda existia a questão do buquê. Perguntei: e a piada do chá de bebê? Ela ficou quieta. Depois disse: foi idiota. Eu respondi: foi. Ela disse que quando percebeu que várias pessoas já sabiam e que todo mundo estava feliz, relaxou. Quando minha mãe fez a brincadeira sobre o buquê, ela respondeu sem pensar. Ela admitiu que gostou da atenção por alguns minutos. Isso foi estranho, porque eu esperava que ela negasse completamente. Ela falou: não vou mentir para você. Depois que passou o medo e todo mundo começou a me abraçar, eu fiquei feliz. Só que eu não pensei em como você ia enxergar aquilo. Eu disse: exatamente. Ela respondeu: sim. A conversa terminou meio mal. Ela pediu desculpas. Eu disse que precisava de tempo. Durante as semanas seguintes, parei de falar com ela. Não fiz anúncio dramático. Não bloqueei. Só parei. Ela mandava mensagem. Eu respondia o mínimo possível. Minha mãe começou a dizer que eu estava exagerando. Rafael também achava que eu deveria conversar. Eu ficava cada vez mais irritada porque parecia que todo mundo queria pular direto para o perdão sem reconhecer que aquilo tinha sido meu casamento. Então aconteceu uma coisa que reforçou completamente minha visão. Uma amiga minha me mandou um vídeo da festa. Era um vídeo curto gravado alguns minutos antes do momento do buquê. Larissa estava conversando com Daniel. Não dava para ouvir tudo por causa da música, mas dava para ouvir Larissa falar: agora todo mundo já sabe mesmo. E Daniel respondeu: então deixa. Depois ela falou alguma coisa que parecia: melhor assim. Eu fiquei furiosa. Mandei o vídeo para Larissa. Escrevi: você ainda vai dizer que não estava gostando de transformar meu casamento em anúncio? Ela respondeu: você está tirando isso completamente do contexto. Eu disse: qual é o contexto? Ela pediu para conversar pessoalmente. Eu recusei. Ela mandou um áudio de quase 4 minutos. Não ouvi. Arquivei a conversa. Naquele ponto, decidi que não queria contato por algum tempo. Só que algum tempo virou quase 2 meses. Não fui ao primeiro ultrassom. Minha mãe foi. Daniel também. Quando minha mãe mandou uma foto, eu respondi apenas com o coração. Não fui ao aniversário de Larissa. Disse que estava trabalhando. Era mentira. Fiquei em casa com Rafael assistindo série. Rafael perguntou umas 3 vezes se eu tinha certeza. Eu disse que sim. Depois chorei no banho. Então, há 2 semanas, minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar. Ela trouxe uma sacola com potes que eu tinha deixado na casa dela. Minha mãe tem esse hábito de usar objetos domésticos como justificativa para conversas difíceis. Ela colocou os potes na bancada e falou: você precisa saber uma coisa. Eu achei que fosse sobre Larissa. Era, mas não do jeito que eu esperava. Minha mãe perguntou se Larissa tinha me contado toda a história do dia do casamento. Eu disse que sim. Minha mãe respondeu: não contou. Ela sentou na minha mesa. Então explicou que quando Larissa chamou minha mãe durante a festa, ela estava chorando porque tinha recebido uma mensagem da médica. Na sexta-feira, um dia antes do casamento, Larissa tinha feito um exame de sangue. O resultado saiu durante a festa. Os níveis de um dos hormônios estavam abaixo do que ela esperava. Ela pesquisou na internet. Entrou em pânico. Achou que a gravidez talvez não estivesse evoluindo. Foi por isso que contou para minha mãe. Não queria anunciar. Queria ajuda. Minha mãe levou Larissa para um banheiro lateral. Ficaram lá alguns minutos. Daniel entrou depois. Minha mãe tentou acalmar os dois. A questão é que quando voltaram para o salão, minha tia perguntou por que Larissa estava chorando. Minha mãe respondeu: é coisa boa. Minha
tia insistiu, e minha mãe contou. Eu perguntei, então foi você que espalhou? Minha mãe ficou quieta. Eu repeti, mãe, ela disse. Eu contei para sua tia. Depois minha tia contou para minha avó. Minha mãe contou para outra irmã. Em poucos minutos, praticamente todo mundo sabia. Eu fiquei olhando para ela. Perguntei, por que você deixou eu acreditar que foi a Larissa? Ela respondeu que não deixou. Eu lembrei imediatamente das primeiras ligações. Ela não fez por mal. Você precisa conversar com sua irmã. Nunca. Fui eu que comecei a contar. Perguntei por quê. Minha mãe ficou desconfortável. Finalmente falou. Porque eu sabia que você ficaria com raiva. Eu disse, então você preferiu que eu ficasse com raiva dela. Ela começou a dizer que não era assim, mas era exatamente assim. Minha mãe explicou que ficou emocionada, que tinha acabado de descobrir que seria avó, que viu a filha assustada e quis transformar aquilo numa notícia feliz. Ela achou que quando as pessoas começassem a comemorar, Larissa ficaria mais tranquila. Funcionou. Só que o custo foi transformar a festa numa comemoração dupla. Eu perguntei sobre a frase do buquê. Minha mãe admitiu que foi ela quem iniciou. Eu já sabia disso, mas até aquele momento eu vi aquilo como uma oportunidade que Larissa aproveitou. Minha mãe falou. Ela me disse antes para eu parar de contar. Isso eu não sabia. Perguntei. O quê? Minha mãe disse que quando percebeu que a notícia estava espalhando, Larissa pediu. Mãe, chega. É o casamento da Bia. Mas minha mãe respondeu alguma coisa como, agora já sabem. Então continuou. Naquele momento fiquei completamente confusa. Peguei o celular e finalmente ouvi o áudio de Larissa que tinha ignorado semanas antes. Ela explicava exatamente isso. Também explicava o vídeo. A frase agora todo mundo já sabe mesmo veio depois de ela perceber que mais da metade da família estava comentando. Daniel tinha dito, então deixa, no sentido de parar de tentar controlar. Quando ela falou melhor assim, estava falando sobre não ir embora do casamento para procurar atendimento médico naquele momento, porque as cólicas tinham parado e a médica tinha respondido que poderia aguardar até o dia seguinte caso não houvesse novo sangramento. Eu tinha assistido a 10 segundos de um vídeo e criado o resto da história. Senti vergonha. Liguei para Larissa naquela mesma noite. Ela não atendeu. Mandei mensagem perguntando se poderíamos conversar. Ela respondeu no dia seguinte. Pode ser sábado. Foi uma mensagem muito fria. Eu merecia. Fui até o apartamento dela. Daniel estava lá. Ele abriu a porta, cumprimentou e foi para o quarto. Larissa estava sentada no sofá com uma caneca de chá. Já dava para perceber um pouco a barriga, embora provavelmente fosse mais coisa da minha cabeça. Eu pedi desculpas. Não fiz aquele pedido de desculpas com mas. Não disse desculpa, mas você também. Só pedi. Disse que tinha interpretado tudo como uma tentativa de roubar atenção. Disse que deveria ter ouvido o áudio. Disse que fui cruel ao me afastar durante uma gravidez que já tinha começado de maneira assustadora. Larissa ficou quieta. Depois perguntou. Você sabe qual foi a pior parte? Eu achei que fosse eu não ter ido ao aniversário. Ela disse. Você achar que eu faria isso com você de propósito. Aquilo doeu, porque era verdade. Por quase 2 meses, eu realmente acreditei que minha irmã tinha planejado usar meu casamento para anunciar gravidez, mesmo com anos de relacionamento indicando o contrário. Eu disse isso. Ela começou a chorar. Eu também. Por alguns minutos, achei que tudo estava resolvido. Então ela falou. Só que eu também tenho que te contar uma coisa. Foi aí que veio a parte que complicou tudo novamente. A gravidez não tinha sido descoberta naquela semana. Larissa sabia havia quase 3 semanas. Eu fiquei olhando para ela. Perguntei. Você me disse que tinha descoberto naquela semana. Ela respondeu. Eu menti. Ela explicou. Descobriu a gravidez cerca de 20 dias antes do casamento. Fez 2 testes de farmácia. Depois exame. Ela e Daniel decidiram não contar para ninguém até passar um pouco mais de tempo. Só que conforme o casamento se aproximava, Larissa começou a ficar ansiosa. Ela queria contar para nossa mãe, mas sabia que minha mãe provavelmente teria dificuldade em guardar segredo. Então esperou. Na semana do casamento, ela teve as primeiras dúvidas sobre os exames. Na sexta, refez o exame. No sábado, durante a festa, recebeu o resultado. Foi aí que procurou nossa mãe. Eu perguntei. Então você poderia ter contado para ela antes. Larissa respondeu. Poderia, mas escolheu o casamento. Ela respirou. Escolhi pedir ajuda para minha mãe quando achei que estava perdendo meu bebê. É diferente. E eu sabia que era, mas ainda estava tentando entender por que ela mentiu sobre quando descobriu. Ela disse. Porque quando você perguntou no casamento, eu vi sua cara. Perguntei que cara. Ela respondeu. A cara de você fez isso hoje de propósito. Então falou descobri essa semana para fazer parecer mais recente e evitar conflito. A mentira acabou tornando tudo pior depois. Perguntei se ela tinha pensado em anunciar no casamento antes do problema com os exames. Ela respondeu que sim. Eu fiquei gelada. Ela explicou imediatamente. Pensei. Não decidi. Segundo ela, umas 2 semanas antes comentou com Daniel que seria bonito contar para a família no fim da festa depois do bolo, porque todos estariam reunidos. Daniel disse que era uma péssima ideia. Ela concordou. Fim. Ou pelo menos deveria ter sido. Eu perguntei. Você queria anunciar minha gravidez no meu casamento? Ela me corrigiu. Minha gravidez. Eu nem percebi o que tinha falado. Depois ela respondeu. Eu pensei nisso por uns 5 minutos, Bia. Depois concluí que era errado. Daniel saiu do quarto nessa hora. Acho que estava ouvindo. Ele confirmou. Disse. Ela falou comigo. Eu disse para não fazer. Ela concordou. Eu perguntei. E no dia quando todo mundo começou a saber, você não tentou impedir muito? Larissa respondeu. Eu tentei no começo. Depois admitiu novamente que quando as pessoas começaram a comemorar, gostou. Ela disse. Eu estava achando que podia estar perdendo o bebê. 10 minutos depois tinha a avó chorando e dizendo que já amava ele. Sim, eu gostei daquele momento. E provavelmente fui egoísta por entrar na onda. Essa é a parte que continua me confundindo, porque a verdade não cabe perfeitamente em nenhuma versão. Larissa não planejou um anúncio, mas pensou na ideia semanas antes. Ela não contou para nossa mãe com o objetivo de espalhar, mas escolheu contar no casamento. Minha mãe foi quem realmente espalhou a notícia. Mas Larissa, depois de certo ponto, participou. Eu não inventei completamente que ela aproveitou o momento, mas transformei isso em uma intenção muito maior do que existia. E depois a puni durante semanas sem sequer ouvir a explicação inteira. A gravidez está bem. Isso é importante. Ela está com quase 4 meses agora. Os exames seguintes foram normais. O médico disse que os valores iniciais isolados não significavam o que ela achava. Ela e Daniel descobriram recentemente que é uma menina. Minha mãe já comprou 3 conjuntos de roupa apesar de Larissa ter pedido para ela parar porque a criança ainda nem tem onde guardar isso. Eu e Larissa voltamos a conversar, mas não é igual. Tem cuidado. Antes eu mandava mensagem perguntando qualquer besteira. Agora penso antes. Ela também. Rafael acha que vai melhorar. Daniel continua educado comigo, mas claramente está magoado. Não o culpo. Na semana passada aconteceu mais uma coisa. Estávamos almoçando na casa da minha mãe. Primeiro almoço familiar desde toda a confusão. Minha mãe fez lasanha. Larissa estava comendo salada porque disse que ultimamente qualquer coisa muito pesada dá vazia. Em algum momento minha mãe começou a falar sobre chá de bebê. Perguntou se Larissa queria fazer no mesmo espaço onde foi meu casamento porque tinha gostado do lugar. Larissa imediatamente respondeu. Não, acho que a família já teve evento demais meu naquele lugar. Todo mundo ficou quieto. Depois ela riu. Eu também. Foi estranho, mas foi a primeira vez que senti que talvez conseguíssemos brincar com isso um dia. Mais tarde, enquanto lavávamos a louça,
Larissa me perguntou se eu queria ser madrinha da bebê. Eu achei que tinha entendido errado. Perguntei, você está falando sério? Ela disse, se você quiser. Eu comecei a chorar. Ela falou, pelo amor de Deus, não começa. Mamãe vai achar que estou grávida de gêmeos. Eu ri, aceitei. Só que naquela mesma noite, deitada com Rafael, comecei a pensar em tudo outra vez. Ele percebeu, perguntou, você ainda acha que ela fez por mal? Eu disse que não. Ele perguntou, então qual é o problema? Eu não sabia responder. Acho que o problema é que estou envergonhada de como reagir. Mas também existe uma parte de mim que ainda acha que era razoável ficar magoada inicialmente. O que eu não sei é onde a reação razoável terminou e o orgulho começou. Eu poderia ter dito, isso me machucou, preciso entender o que aconteceu. Em vez disso, decidi, você fez isso de propósito. Depois procurei provas. Cada abraço que ela recebia virou evidência. Cada comentário virou evidência. Um vídeo de 10 segundos virou evidência. Quando ela tentou explicar, eu nem ouvi. E existe outra coisa que não contei para ninguém além do Rafael. Eu acho que parte da minha raiva veio de uma comparação que faço com Larissa desde que éramos crianças. Eu sou a organizada. Ela é a carismática. Eu sempre tive a sensação de que preciso fazer tudo certo para receber atenção. Larissa entra numa sala e as pessoas gostam dela. Ela faz piada, conta história. Minha mãe sempre teve mais facilidade de conversar com ela. Eu nunca achei que minha mãe amasse mais uma do que a outra. Mas Larissa sempre pareceu ter uma leveza que eu não tenho. Meu casamento era, talvez pela primeira vez, um dia em que eu sabia que todo mundo estava ali por mim e pelo Rafael. Quando a gravidez apareceu, senti aquela velha sensação infantil de que Larissa tinha entrado numa sala e mudado o centro de gravidade sem precisar fazer esforço. Só que ela não criou essa dinâmica sozinha. Eu trouxe 20 anos de insegurança para aquele salão. Minha mãe trouxe a empolgação dela. Larissa trouxe medo, depois alívio, depois talvez alguns minutos de vaidade. Todo mundo contribuiu um pouco para transformar aquilo no que virou. Recentemente encontrei a foto do momento do buquê de novo. Aquela em que estou sorrindo enquanto algumas pessoas olham para Larissa. Antes eu odiava a foto. Agora reparei numa coisa que nunca tinha percebido. Larissa não está olhando para as pessoas. Está olhando para mim. E a expressão dela não parece vitoriosa. Parece preocupada. Talvez eu esteja interpretando demais uma foto agora do mesmo jeito que interpretei antes. Mas isso mexeu comigo. Então estou aqui porque quero uma opinião de pessoas que não conhecem nenhuma de nós. Minha irmã escolheu contar para nossa mãe sobre uma gravidez durante meu casamento porque estava assustada com um possível problema. Minha mãe foi quem espalhou a notícia. Larissa entrou na comemoração depois que a informação já tinha circulado e fez uma piada infeliz durante o buquê. Depois descobri que ela já sabia da gravidez havia semanas. Mentiu sobre quando descobriu e chegou a considerar, antes do casamento, fazer um anúncio naquele dia. Embora diga que desistiu da ideia muito antes da festa. Eu, por outro lado, assumi a pior intenção possível. Cortei contato por quase 2 meses. Perdi momentos importantes da gravidez e me recusei até a ouvir um áudio em que ela tentava explicar o que realmente tinha acontecido. Agora estamos tentando reconstruir a relação. Ainda sinto que ela foi imprudente, mas começo a achar que transformei imprudência em maldade porque essa versão combinava melhor com a raiva que eu estava sentindo. Então, por ter cortado contato com minha irmã depois que a gravidez dela acabou virando uma das principais notícias durante a minha festa de casamento, mesmo sem ela ter planejado aquilo exatamente daquela forma. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que achou e não esquece de seguir o perfil para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!